Muitas vezes, aquele que irá elaborar a sua prova busca confundi-lo, trazendo à baila o que nós encontramos na Lei 8.112. Então, primeiro aspecto que interessa. Na Lei 8.112, nós não temos essa multa. A multa autônoma não há na Lei 8.112, que é o Estatuto da União. Não há na Lei 8.112 a repreensão. Aqui ela chama repreensão, lá tem nome de advertência, tá bom? Então vamos lá, olhando para o que nós temos aqui. Repreensão e multa, algo que nos chama muita atenção. E demissão a bem do serviço público. Essa também a gente não encontra na Lei 8.112, no Estatuto da União, mas encontramos no Estatuto do Estado de São Paulo. Então eu quero que você preste muita atenção. É muita tranquilidade a gente guardar essas informações. Muito tranquilo, não tem dificuldade alguma a gente guardar essas informações. Aqui há repreensão, não há advertência. Aqui eu tenho multa autônoma, lá na Lei 8.112 não há. Aqui eu tenho demissão a bem do serviço público, lá na Lei 8.112 também não há. Então, aquele que já fez concurso ou se prepara para concursos federais tem que tomar muito cuidado para não confundir, tá certo? Então vamos voltar lá, vamos agora fazer algumas anotações importantes em relação a essas penalidades. Vamos destacar primeiro, vamos pegar aqui, ó. Primeiro nós vamos colocar a repreensão. Repreensão. A repreensão, ela é aplicada por escrito, tá bom? Repreensão será aplicada por escrito. Então a gente anota aqui em cima que essa repreensão ela será aplicada por escrito. Ponto. Então, informação importante a respeito da repreensão aplicada por escrito. Quais as hipóteses? Quais os casos? Vamos botar aqui. Casos em que nós teremos a aplicação dessa penalidade. Então, nós vamos fazer um resumão aqui, na verdade, hein? As hipóteses são de indisciplina, e falta de cumprimento de deveres funcionais. Então, vamos botar aqui descumprimento de deveres funcionais. Perfeito. Agora, essa repreensão, vamos anotar aqui, ela prescreverá em quanto tempo? Prescrição. Eu vou deixar em aberto, e eu quero que vocês me respondam. Na percepção de vocês, se a repreensão é equivalente à pena de advertência que eu tenho lá na Lei 8.112, qual é o prazo prescricional? Qual é o prazo prescricional neste caso? O prazo prescricional no caso da repreensão. É essa pergunta que eu faço. Qual é o prazo prescricional? Seriam ali 180 dias? Ou seriam 2 anos? Ou 5 anos? Nós temos aí 3 hipóteses possíveis. Qual o prazo prescricional neste caso? Nós não podemos confundir o prazo prescricional com o prazo estabelecido para o encerramento do procedimento. Não é isso, tá bom? Então aqui nós vamos destacar o seguinte. Em relação ao prazo prescricional, o Estatuto do Estado de São Paulo, ele trouxe o tema de maneira muito mais simples do que a Lei 8.112. Na verdade, o prazo prescricional aqui será de 2 anos. Mas já ressalto, nós só teremos 2 prazos prescricionais, só 2. Então, repreensão prescreve em 2 anos. Então, anotadas ali as hipóteses, vamos agora à pena de suspensão. Vamos fazer anotação em relação à pena de suspensão. Lembrando, né? A suspensão ela tem prazo de aplicação, né? Ela não pode ser aplicada por prazo superior a 90 dias. Então, eu tenho aí a suspensão. Duração da suspensão. Duração máxima
máxima de 90 dias. Duração máxima de 90 dias. Hipóteses, casos em que nós vamos ter aplicação dessa penalidade. Reincidência e a prática de falta funcional grave. Então, falta funcional grave. Prazo prescricional. Prescrição, 2 anos. Então, nós temos aqui a anotação das características que há em relação à suspensão. Outra penalidade que nos interessa, vamos anotar já, será a penalidade de multa. Que aqui no nosso estatuto, a multa ela vem como uma penalidade autônoma. Então, penalidade de multa. Entretanto, é muito interessante porque o estatuto diz o seguinte: a multa será aplicada na forma e nos casos previstos em lei. Então, a multa será aplicada na forma e nos casos previstos em lei ou em regulamento. Nos casos previstos em lei ou em regulamento. Lembrando que a multa aqui prescreve também no prazo de prescrição, no prazo de 2 anos. Então, prazo prescricional que nós encontramos em relação a essas penalidades que foram nesse momento destacados. Prescrição da repreensão em 2, prescrição da suspensão em 2 e prescrição da multa em 2 anos, tá bom? Então, aí eu tenho os prazos prescricionais. Nós falamos da repreensão, ela é aplicada por escrito, prescreve em 2 anos. Quais as hipóteses? Indisciplina e descumprimento de deveres funcionais. Suspensão, duração máxima de 90 dias, será aplicada em quais hipóteses? Reincidência e prática de falta funcional grave. Também prescreve em 2 anos. Temos a multa. Será aplicada em quais hipóteses? Nas hipóteses previstas e nos casos previstos em lei ou em regulamento. Qual o prazo prescricional? 2 anos. Então, perceba que o prazo prescricional continua sendo o mesmo nesses casos, tá bom? Agora vamos voltar ao quadro lá e vamos anotar em relação às demais penalidades. Quais são as outras que estão faltando aqui? Vamos anotar aqui quais são as outras que estão aqui faltando. Nós teremos a demissão, que é a demissão simples. Vamos fazer observação em relação às hipóteses e ao prazo prescricional. Já anoto aqui na frente que a prescrição, já observo aqui adiante, que a prescrição se dará no prazo, então vamos anotar aqui, prescrição no prazo de 5 anos. Prescrição dentro do prazo de... Demissão simples. Quais são as hipóteses? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou botar aqui. Quais são os casos de aplicação da demissão simples? Aqui nós vamos perder um pouco mais de tempo nessa anotação. Então, eu quero que você observe. Primeiro caso que nós temos, no caso de abandono de cargo. Segunda hipótese que nós vamos encontrar, procedimento irregular de natureza grave. Então, procedimento irregular de natureza grave. Terceira hipótese, ineficiência no serviço. Ineficiência no serviço. Olha, só que essa penalidade de demissão por ineficiência no serviço, ela só será aplicada
se não for possível a readaptação. Tenta-se primeiro a readaptação. Item 4. Aplicação indevida de dinheiro público. Aplicação indevida de dinheiro público. Dinheiro público. E finalmente, a última hipótese, a ausência, logicamente que injustificada, por mais de 45 dias, interpoladamente, no período de 1 ano. Então aqui eu tenho a situação em que há a pena de demissão, tá certo? Tá, então anotadinho aí, são 5 hipóteses, agora preste muita atenção no que eu vou dizer, hein? São 5 hipóteses de demissão simples. Essas 5 hipóteses de demissão simples, nós temos que decorar, você tem que guardar essas 5. Por que isso? É decoreba mesmo, não tem outra coisa para fazer agora, tá? Então nós temos que decorar essas 5 situações. E por que isso? Porque nós iremos definir as hipóteses de demissão a bem do serviço público, que são muitas, de maneira residual. Nós já sabemos, prestem atenção, quais são as hipóteses de repreensão. Quais são? Indisciplina e descumprimento de dever. Quais são as hipóteses de suspensão? Quais são? Reincidência e prática de falta funcional grave. Já sabemos as hipóteses de multa, são aquelas definidas em lei. Já sabemos as hipóteses de demissão simples, são 5 hipóteses. Quais? Vamos olhar o quadro? Vamos dar uma olhada lá? São 5 hipóteses. Abandono de cargo, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência no serviço público, aplicação indevida de dinheiro público e ausência por mais de 45 dias interpoladamente dentro do período de 1 ano. Perfeito. Hipóteses de demissão simples. Tá. A partir do momento que nós sabemos quais são as hipóteses para repreensão, multa, suspensão e demissão simples, nós não iremos nos preocupar em decorar aquele rol enorme de hipóteses de demissão a bem do serviço público. Não. O que não encaixar nas hipóteses que nós conhecemos, a gente corre para lá. Nós vamos trabalhar dessa maneira para tornar o nosso trabalho mais eficiente, mais rápido, tá bom? E eficaz, logicamente, isso é importante. Então, é dessa maneira que nós vamos trabalhar, ok? Então, vamos lá. Quais são as hipóteses de repreensão? Juntos. Indisciplina e descumprimento de dever. Multa. As hipóteses mencionadas em lei. Suspensão. Hipóteses de reincidência e prática de falta funcional grave. Agora eu pergunto, e a demissão? Simples, são 5 situações. Abandono de cargo. Procedimento irregular de natureza grave. Ineficiência no serviço. Olha que interessante. Aplicação indevida de dinheiro público e, finalmente, ausência interpolada por mais de 45 dias dentro do período de 1 ano. Ponto e acabou. Isso é demissão simples. Resolvido o problema. É dessa maneira que eu quero que você trabalhe. Tá certo? Perfeito. Agora vamos olhar o nosso quadro lá. Vamos observar novamente o que nós temos no nosso quadro. Serviço público. Então, vamos anotar aqui, demissão a bem do serviço público. Serviço público. As hipóteses que nós encontramos de demissão a bem do serviço público, nós vamos ter essa relação no artigo, vamos anotar o artigo aqui,
artigo 257, tá bem? Lá do Estatuto, prazo prescricional. Prescrição em 5 anos. Prescrição dentro do prazo de 5 anos. Falta uma penalidade. Qual é que está faltando? Essa penalidade que está faltando, ela também tem um regramento diferente do regramento que nós encontramos na Lei 8.112. Então, vamos anotar aqui, cassação de aposentadoria, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Essa é a última penalidade que nos interessa. Vamos anotar aqui embaixo, agora nós precisamos aqui abrir um parêntese importante, tá? Eu já vou fazer a anotação aqui em relação aos casos ou hipóteses. Prescrição, a gente já anota aqui em cima. Prescrição, 5 anos. Então você já percebeu, prescrição ou é em 2 ou será em 5 anos, tá bom? Beleza, vamos lá, quais são as hipóteses? Primeiro, preste muita atenção. Primeiro, precisamos registrar que aquele que sofre essa penalidade é aquele que não está trabalhando. Por que ele não está trabalhando? Porque ele está aposentado ou está em disponibilidade. Então imaginemos que o sujeito tinha estabilidade e foi extinto o cargo. Ele ficará em disponibilidade. É uma hipótese de inatividade. Isso está previsto na Constituição Federal também. Ou quando o sujeito está aposentado. Estando aposentado, está na inatividade, recebendo os proventos da aposentadoria. Perfeito? Então, o sujeito estando aposentado ou estando em disponibilidade, eles estão numa hipótese ou em hipóteses de inatividade, todavia recebendo. Agora, estando na inatividade, podem sofrer sanção? Podem sofrer sanção, não tem problema. Haverá processo administrativo para isso, tal, mas ainda assim podem sofrer sanção. Vamos dar uma olhada no que nós temos nas hipóteses destacadas pela lei. Casos que nós vamos encontrar. Então vamos aqui. Primeiro caso, ter praticado, agora olha que interessante, ter praticado em atividade. É isso que eu quero que você fique esperto. O sujeito está praticando a conduta estando em atividade. Então vamos lá. Em atividade. Então o sujeito pratica em atividade. Falta funcional que levaria à demissão simples ou demissão a bem do serviço público. Segunda situação, quando o sujeito aceita ilegalmente cargo ou emprego público. Então, aceitar ilegalmente cargo ou função pública. Terceira situação, quando o sujeito aceitar representação de Estado estrangeiro, representação de Estado estrangeiro sem autorização prévia do presidente da República. Interessante que aqui eu estou falando de Estatuto do Estado de São Paulo, mas aqui eu tenho autorização que tem que ser do presidente da República. Isso também chama bastante atenção em relação a esse tema.
Item 4. Aquele que praticar usura, que é agiotagem, em qualquer de suas formas. Tá, agora, olha que interessante que nós vamos agora discutir, tá? Vamos lá, vamos trocar ideia a respeito dessa penalidade. Vamos trocar ideia sobre ela. O que eu pergunto a você agora é o seguinte: é possível aplicarmos penalidade ao sujeito, aquele que é funcionário público? É possível aplicarmos a penalidade, estando ele aposentado, por uma conduta praticada já estando ele aposentado? Ou só serão aplicadas essas penalidades, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, ao sujeito que está aposentado ou em disponibilidade por uma conduta praticada lá, quando ele estava trabalhando? Então, é uma pergunta muito importante. O sujeito está aposentado. Ele faz algo hoje, aposentado. Ele pode perder a aposentadoria? Ou, para ele perdê-la, ele tem que ter praticado a conduta lá atrás, quando ele estava trabalhando? É uma pergunta muito interessante essa, hein? Então, olha a pergunta que eu estou fazendo. Para aplicar-se a penalidade ao sujeito, pergunto a você, estando ele aposentado, é necessário que ele tenha praticado a conduta quando estava trabalhando? Ou é possível sofrer ele penalidade por conduta praticada estando aposentado? É essa a pergunta. Vamos olhar o quadro? Vamos olhar o quadro, que ali eu tenho uma situação bem interessante para a gente. Vamos lá. Vamos olhar aqui juntos, tá? Então vamos fazer aqui uma observação. Vou anotar até em vermelho o que nos interessa. A cassação de aposentadoria e de disponibilidade será aplicada, primeira hipótese, quando o sujeito em atividade, olha o que está escrito aqui, quando ele em atividade praticou uma falta funcional que levaria, caso em atividade ainda estivesse, à pena de demissão. Então, nesse caso, sim, exige-se que ele esteja em atividade. E em atividade ele comete a falta. Então, ora, professor, está acontecendo a seguinte situação, então. O sujeito, vamos anotar aqui no quadro, o sujeito estava em atividade. Atividade. Estava lá trabalhando. Trabalhou, cometeu uma falta funcional. Uma falta funcional. Essa falta funcional não foi descoberta. Posteriormente, ele se aposenta. Aposentou-se. Agora, não está trabalhando mais, correto? Não está mais trabalhando. Ele está aposentado, portanto, ele está na inatividade. Estando na inatividade, instaura-se o processo para apurar. E agora, dentro desse processo, tenho eu uma decisão. Decisão qual é? Cassação. Cassação do quê? Cassação da aposentadoria, porque em atividade ele cometeu uma falta funcional. Então, nesse caso, é possível aplicarmos a penalidade a ele, estando ele aposentado, por algo que ele fez lá atrás. Mas a questão que surge é, essas outras três situações, essa daqui e essa de baixo, podem ocorrer estando ele aposentado. Então, aqui pode ocorrer com ele aposentado. Então, ele aposentado, ele pode praticar essas condutas. Então, a pergunta é simples. Para que haja a aplicação da pena de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, é necessário que o sujeito tenha praticado a conduta em atividade? Não, porque eu tenho três aqui que ele pode ter praticado quando estava já aposentado. Então, obviamente que você tem que tomar muito cuidado em relação a esse detalhe. Preste atenção então no detalhe, é o seguinte. O sujeito aposentado, ele responde
podendo perder a aposentadoria por falta funcional que praticou quando estava trabalhando. Primeira hipótese. Ou por condutas praticadas quando já aposentado. Quais são essas condutas? São essas 3 que eu tenho destacadas no quadro. Aceitar ilegalmente cargo ou função, aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente, ou praticar a usura, que é a agiotagem. Então, essas hipóteses, essas 3 que eu vou grifar em vermelho, as 3 que eu grifarei em vermelho, são hipóteses que ocorrem quando ele já está aposentado. Perfeito? Legal? Muito interessante essa postura. Muito interessante isso. Tá bom? Tá. Qual é o prazo prescricional das penalidades que nós estamos trabalhando aí? A regra, prazo prescricional. Vamos anotar, vocês sabem os prazos prescricionais. 5 anos para a pena de cassação de aposentadoria e disponibilidade. 5 anos para a pena de demissão. 5 anos para a pena de demissão a bem do serviço público. 2 anos para a repreensão. 2 anos para a suspensão e 2 anos para a pena de multa. Portanto, prescrição que nós temos, prazo de 2 ou 5 anos. Há exceções, obviamente, que no outro momento a gente irá trabalhar, tá bom? Então, faça as anotações em relação ao que há no quadro. Nós vamos passar adiante para um outro assunto em relação à nossa lei, ao nosso estatuto, tá bom? Essas são as anotações. Eu vou deixar esse material salvo, inclusive com as anotações. Caso vocês tenham interesse, me encaminhe aí o WhatsApp, que eu encaminho a vocês esse material com as anotações realizadas. Obviamente, você já percebeu que algumas anotações aí estão ilegíveis, porque eu anotei diversas coisas de maneira sobreposta.